Olá pessoal, bem-vindo à nossa última aula sobre vetores. Bom, quer dizer, essa revisão que a gente está fazendo sobre vetores, tá? Então nessa aula eu quero terminar rapidamente, na verdade falar sobre algumas curiosidades com relação ao produto escalar e produto vetorial entre dois vetores, e depois a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Para poder aplicar tudo isso que a gente aprendeu, e é claro, né, tem vários exercícios e problemas nos livros, vocês podem fazer lá e treinar um pouquinho também sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, no final da aula passada a gente terminou vendo como que eu vou descrever o produto vetorial. Lembra que o produto vetorial de dois vetores, então, ele é o resultado, tem como resultado um vetor, certo? Então tá aqui, né? Vocês aprenderam a fazer isso aqui, eu não vou fazer de novo, tá? O que eu quero fazer com vocês então é evoluir um pouquinho mais sobre isso e falar sobre o produto misto. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos ainda explorar um pouquinho mais o produto vetorial. Então, nesse produto vetorial, o que a gente viu? A gente viu que se eu tiver, né, o produto, que eu chamo de produto vetorial, com esse símbolo entre dois vetores, ou, né, lembre-se também que eu posso representar esse produto vetorial dessa maneira. Isso é o gosto do freguês. Se você quer representar de uma forma ou de outra forma, só seja consistente com a tua representação, tá bom? Uma coisa que você pode provar é que se eu inverter, né, essa operação aqui de multiplicação de vetores, eu acabo invertendo o sentido do meu vetor resultante, né? Então veja que a regra da mão direita ela sempre tem que ser mantida. A, B, C, certo? A, B, C. Se eu inverter A, B, o C está para baixo, certo? Então verifique isso, ó, né? B, A, o C está para baixo. Então eu tenho que tomar cuidado com essas inversões aí, certo? Mais uma coisa, a gente viu o quê? Que o módulo desse C, que é o módulo do A, produto vetorial com B, por definição do produto vetorial, ele tem essa quantidade, é A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles. Eu chamei de θ aqui. Veja que eu não estou usando barras em torno do A e do B, certo? Se eu quiser usar barra, vou ter que representar dessa forma. O módulo de A vezes o módulo de B é multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Legal. Bom, por exemplo, vamos colocar aqui o A, vamos colocar aqui o B, e vamos colocar aqui o vetor A. Né? Então eu tenho A, B, tem um ângulo entre eles aqui, esse ângulo aqui é θ, né? A, B, o resultante é o C. Onde é que está esse resultante? Vou fazer de outra cor aqui, ele vai estar aqui, ó. Lembre-se que essa resultante tem que fazer obrigatoriamente 90 graus, né? Tanto com A como com B. Você pode até provar isso daí depois, tá? Se você fizer o produto escalar, se você fizer o produto escalar de C escalar com A, isso aqui tem que dar zero. A mesma coisa se eu fizer o produto escalar entre o C e o B. Tá? Por que tem que dar zero? Porque o produto escalar, lembra que isso daqui vale C, B, cosseno o ângulo entre eles. Só que o ângulo entre eles é 90 graus. Então isso sempre vai dar zero. Não tem choro nem vela. Certo? Agora olha que coisa interessante. O módulo de C, né, ou seja, essa quantidade aqui, que no diagrama, no desenho, está relacionado com o tamanho, né, com o tamanho do vetor, quanto que ele vale? Ele vale A vezes B vezes seno de θ. Mas veja só, o que é B seno de θ? Vamos ver aqui, ó. Então isso aqui vale A, B, seno de θ. O que é B seno de θ? Olha, B seno de θ, deixa eu fazer outra cor. É essa quantidade aqui, ó. É esse ladinho, ó. Isso aqui vale B
seno de θ. Então, olha só que interessante. Se eu vejo esses dois vetores, aqui o vetor A, que é o tamanho dele, então o módulo de A, e aqui está o vetor B, estou desenhando o tamanho dele, que me interessa mais aqui, né? E aqui está o ângulo entre eles. Essa quantidade aqui, faz 90 graus, né? É a altura, né? A altura do quê? A altura de um certo paralelogramo formado por esses dois vetores. Tá vendo? Veja que esses dois vetores formam geometricamente um paralelogramo cuja área é essa daqui. E quanto que vale a área desse paralelogramo? Olha, a área desse paralelogramo vale base vezes a altura. Só que a altura é essa daqui. Então tá vendo que, coincidência, o tamanho do vetor resultante C do produto vetorial, o tamanho de C, ele é numericamente igual à área, né, a área do paralelogramo formado entre os dois vetores. Por que que não é uma área? Porque esses vetores, eles podem ser qualquer coisa, certo? Área para a gente, física, é uma certa quantidade em metros quadrados, né? Então é uma superfície que eu tenho um lado de um certo comprimento, um outro lado de um certo comprimento. Nesse caso aqui, como os vetores podem ser qualquer vetores, pode ser velocidade, aceleração, força, essa área não tem unidade de área física, certo? Mas a quantidade, né, a quantidade ou o módulo do resultante C, ela tem esse tamanho, né, como se fosse a área desse paralelogramo. Tá? Tem uma outra coisa também, que aqui, né, vamos explorar um pouquinho sobre isso, que é o chamado produto misto. Que é o quê? É eu ter, então, três vetores, por exemplo, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Né? Eu posso calcular o produto vetorial entre A e B, e eu sei que o resultante desse produto vetorial é um vetor, né? E eu posso, então, fazer o produto escalar com um terceiro vetor, C. Né? Isso aqui é um vetor, produto escalar com outro vetor, o resultante é o quê? Ó, o resultante é módulo do produto vetorial entre A e B, né? Módulo de C, vezes o cosseno do ângulo entre o resultante desse produto, né, e o vetor C. A gente pode reescrever isso aqui como, ó, quanto que vale o A vezes B? É A, B, né, seno do ângulo entre o A e B, vou chamar de alfa, vezes C, vezes cosseno de θ, que é o ângulo entre C e o resultante do produto vetorial entre A e B. Né? Então esse cara aqui vai ser A, B, C, seno de alfa, cosseno de θ. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que eu tenho três vetores então. Então eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor B. Vou botar um outro vetor aqui, que é esse vetor aqui, que é o vetor A. Tá? E eu vou colocar um terceiro vetor, que é esse aqui, para cá, que é o vetor C. Tá? Veja, eu vou fazer então, se eu pegar o produto vetorial entre B e o A, B e o A, né? O A vetorial B vai ser esse cara aqui.
né? Pega a mão direita. A, B, resultante. Então, esse cara aqui vai ser o produto vetorial entre o A e o B. Né? Veja, faz 90 graus aqui, tanto com A como com B. E aqui está o ângulo entre o A e o B, que vale quanto? Alfa. O ângulo entre o A e o B vale alfa. Legal. E eu já sei calcular quanto que é a quantidade associada ao módulo desse cara. Né? O módulo dessa quantidade aqui é numericamente igual à área desse paralelogramo. Né? Mas eu tenho um terceiro vetor agora, que é o vetor C. Então, vou pegar o vetor C e vou colocar aqui no meu desenho. Ó, eu vou fazer o produto escalar do vetor C, né, com o resultante de A e B. Então, eu vou botar aqui o vetor C. Deixa eu copiar ele para cá. Então, ele está aqui. Ó. Aqui está o vetor C. Tá? Qual que é o ângulo entre o vetor C e o B? Olha, o ângulo entre o C e o B é θ. Está aqui, entre o C e o AB. É esse cara aqui, ó. Θ. Certo? Bom, olha só. Quanto que vale? Vou pegar daqui, ó. A, B, cosseno de θ vezes o seno de alfa. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. O tamanho de AB vezes o cosseno. Desculpa, aqui, ó. Esse cara aqui, deixa eu reescrever aqui. A vetorial B, tá? E aqui eu tenho C cosseno de θ. Tá? Aqui. Beleza. Olha, esse C cosseno de θ, né, no produto escalar, como a gente viu já na aula passada, ele representa a sombra, né, a sombra de C em A vetorial B. Então, é essa quantidade aqui, ó. Aqui faz 90 graus. Esse cara aqui, então, vai ser o produto escalar, né, o tamanho dele vai ser o produto escalar entre A, B e vai ser C cosseno de θ, certo? Se eu pegar o tamanho de C e fizer cosseno de θ, vai dar o tamanho dele, ou a componente dele na direção de AB. Só que se você perceber bem, olha só que coisa interessante. Se eu juntar o vetor A, o B e o C e pensar neles como, como distâncias, né? Eu posso pegar os três vetores aqui, A, B e C, e fechar um sólido. Olha só que maluquice. Né? Pego aqui. Tá vendo? Ele fecha tipo um tijolo torto. Né? E veja que essa distância desse ponto até esse ponto aqui é exatamente essa quantidade. E é, portanto, também a altura desse sólido. Agora, vocês já sabem que para eu calcular o volume de alguma coisa sólida, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a área da base vezes a altura. Né? E a área da base eu tenho. A área da base é o módulo de A vetorial B, né? Que é uma quantidade escalar. E a altura eu tenho também, vale C cosseno de θ. Então, se eu pegar, né, o módulo de A vetorial B e multiplicar por C cosseno de θ, eu tenho como resultado um volume. E, de novo, volume entre, né? Porque esse volume não é um volume verdadeiro, né? Se essas distâncias forem de comprimento, daí eu até posso pensar num volume. Caso contrário, esse volume ele não é isso que eu estou pensando, não é um volume real. Mas, numericamente, é como se eu estivesse calculando o volume de um sólido formado por esses três vetores, né? O A, o B e o C.
certo? Bom, vou deixar isso daqui para vocês pensarem um pouco, né, sobre isso. Eu acho que deu para explorar bastante essas relações entre vetores. Vamos fazer agora, resolver aqui algum exercício. Então eu quero resolver com vocês alguns exemplos, alguns problemas, que são problemas propostos no livro de Física Básica, tá? Para licenciatura em Física e em Matemática da UFSC. Eu peguei ali 3 probleminhas, eu acho que são bem bons para a gente poder fazer alguns exemplos ali e vocês treinarem em casa, tá? Façam todo o resto em casa lá. Vamos lá. Então, olha só. O primeiro problema que eu tenho é esse daqui, ó. Eu tenho 3 vetores, né, P, Q e R, com módulos iguais a 100 metros. Beleza, então eu sei que a quantidade, o tamanho deles é de 100 metros. Eles estão no plano X, O é a origem, né, Y. Então quer dizer que todos esses vetores, eles vivem no plano XY. São vetores bidimensionais, não tem o componente Z desses vetores. E formam respectivamente ângulos de 30 graus. Então o P forma 30 graus com a horizontal, o Q 150 graus com a horizontal e o R 330 graus com a horizontal, medidos no sentido positivo do eixo X, que é o sentido anti-horário. Vou desenhar para vocês verem melhor. Tá? Determine, nesse caso, o módulo, direção e sentido do vetor, que é resultado da soma desses 3 vetores. Eu quero resolver esse problema para vocês de algumas maneiras distintas, tá? Para mostrar que vocês podem usar a criatividade para resolver esses tipos de problemas. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui primeiro, né? Vamos desenhar aqui primeiro esses benditos vetores. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano. Meu plano cartesiano, que no nosso caso aqui é o plano XY. Então, esse plano XY, ele tem o eixo vertical, que é o eixo Y, né? E tem o eixo horizontal, que é o eixo X. Tá aqui. Note que o módulo dos 3 é o mesmo. Então, o módulo, então eu vou fazer assim, ó, o módulo de P é igual ao módulo de Q, que é igual ao módulo de R. Todos valem quanto? 100 metros. Né? Um valor escalar associado com uma unidade. Aqui é o eixo X, certo? Ou o eixo X que aponta na direção X chapéu ou na direção Y chapéu. Lembram? Eu posso chamar, então, né, os versores da base como I chapéu ou X chapéu, certo? Ou, de maneira genérica, até, você vai ter livro que vai chamar isso aqui de E1 chapéu. Porque isso aqui, né, ainda mais em matemática, é uma coisa bem mais interessante. Aqui é Y, né, ou que aponta para cima, direção J, ou a direção Y chapéu. Lembrem que o que eu chamo de J chapéu, Y chapéu, I chapéu, X chapéu são versores da base. Tá? Então tem módulo unitário e me indicam apenas a direção e o sentido, que nesse caso aqui está dando pela seta. Tá? Pela tríade, regra da mão direita, o eixo X, Y, o eixo Z obrigatoriamente tem que estar saindo daqui do plano da tela. Né? Ele nunca vai poder estar entrando, então o eixo Z está aqui. Ele não vai fazer parte do nosso problema porque os nossos vetores, eles vivem apenas no plano XY, certo? Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos desenhar agora esses benditos vetores, tá? O primeiro vetor é o P, então vamos pegar aqui o vetor P, vou desenhar ele aqui mais ou menos, ele faz 90, aqui seria 45 graus, né? Esse eixo aqui seria um eixo de 45 graus. 30 graus vai estar mais ou menos aonde, hein? Aqui, né? Mais ou menos aqui. Então vamos desenhar aqui. Então esse vetor aqui é o vetor P, né? E ele faz 30 graus com horizontal. Veja que o tamanho dele aqui, né, é de 100 metros. Na minha escala aqui do desenho, certo? Se eu fosse dividir isso aqui na escala do desenho, deveria ter 100 unidades de escala, em metros. Legal. O eixo, o vetor Q agora, ele faz 150 graus medidos a partir do eixo X. Tá vendo que eu estou medindo a partir do eixo X e estou medindo no sentido
anti-horário. Não estou medindo a partir desse lado aqui, né? Eu poderia também medir isso, né? Eu poderia medir desse lado ou poderia medir desse lado aqui, né? Daí seriam 360 menos 30, 330 graus. Mas não é isso que eu vou fazer e não é isso que a gente geralmente faz. Bom, o vetor Q, então, faz 150 graus. Então, aqui eu tenho 45, 90, para dar 150, eu preciso... Aqui, lembrem que aqui é 180, né? Se ele tivesse aqui, seria 180, mas não é o caso. Então, ele está aqui. Vou tentar desenhar aqui o melhor possível. Aí, tá? Então, aqui está o meu vetor. Esse é o vetor Q. E ele faz 150 graus com a horizontal. Tá? O que quer dizer que esse ângulo aqui vai ser quanto? 30 graus. Vou até escrever aqui, ó. 30 graus. E o último é o R. E o R está onde? Olha, o R, se ele desse a volta completa, seria 360 graus. Só que é 330. Então, falta 30 graus para ele chegar até o eixo X. Então, ele vai estar aqui também, ó. Olha só. Ele vai estar nessa direção, né? Aqui é 30 graus. E se eu der a volta completa daqui, deixa eu fazer assim, daqui até aqui, seria 330 graus. Ok? Bom, se eu não tiver feito errado, tá certo, né? Qual que é a pergunta? Olha, determine o módulo, direção e sentido do vetor que é resultante da soma desses três vetores. Olha só, eu poderia resolver esse problema de algumas formas. Eu posso resolver matematicamente, eu digo analiticamente, algebricamente, ou fazer o desenho e descobrir quanto que vale. Vamos fazer o seguinte, olha, do desenho dá para verificar o seguinte. O vetor, esqueci de escrever aqui, esse aqui é o vetor R, né? Olha só, o vetor Q e o vetor R, eles têm a mesma linha de ação, tá vendo? Olha só que interessante, eles têm a mesma linha, fazem 90 graus aqui. Então quer dizer que eles são vetores colineares. São vetores colineares e, além disso, são vetores que apontam em direções opostas. Então são colineares e são opostos. E possuem a mesma intensidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar o Q, ele aponta na direção oposta de R. O Q, então, vale menos R. Né? Então, se eu for somar os três vetores, eu vou somar Q mais R mais P. Isso aqui vai dar quanto? Olha, isso aqui vai dar Q. Opa, faltou um vetor aqui. Q, quanto que vale Q? Q vale menos R. Mais R, mais P. Né? Menos R com mais R dá zero, né? Porque um vetor aponta para cá com 100 metros, outro aponta para cá com 100 metros. Isso quer dizer que a resultante, quando eu somo os dois, soma no rabinho, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, o que sobra dessa soma aqui é o P. Né? Então, no frigir dos ovos, no final das contas, se eu somo os três vetores, eu tenho como resultante um único vetor, que é o próprio vetor P, de intensidade 100 metros, e aponta aí na direção do desenho, né? E faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Eu não quero fazer o desenho, não quero ficar vendo isso. Eu quero fazer algo um pouco mais analítico, não tem problema. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha, eu vou escrever esses vetores na nossa base. Quanto que vale P? Olha, P vale P cosseno de 30 graus na direção I, né? Que é essa componente aqui. Mais P seno de 30 graus na direção J, que é essa componente aqui. Certo? A mesma coisa eu posso fazer com o Q. Quanto que vale Q? Olha, Q
vale que cosseno de 30 graus na direção menos I. Né? Porque tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, mas não é 150? Ué, é 150. Então você pode fazer o seguinte, ó. Que cosseno de 150 na direção I. Só que cosseno de 150 é menos, né, o cosseno de 30. Então vai dar a mesma coisa. Então só estou deixando um pouco mais simples aqui. Né? Então isso aqui vai dar menos que cosseno de 30 na direção I. Mais que seno de 30 na direção J, que está para cima. Né? Que está aqui. Falta o quê? Falta agora o R. Né? O R tem uma componente aqui e outra componente aqui. O R vale que cosseno de 30 graus na direção I menos que não é? R cosseno de 30 graus na direção I menos R seno de 30 graus na direção J. Agora, né, eu tenho toda a descrição dos vetores P, Q e R na nossa base I e J. E o K, só que o K aqui não faz parte, porque eu não tenho componentes na direção K. Né? Então isso facilita um pouco a nossa vida. Então quando eu vou somar essas três coisas, o que eu tenho? Bom, se eu for somar P mais Q mais R, isso aqui vai ser, olha só, vai ser P cosseno de 30 na direção I, graus, né? Mais P seno de 30 na direção J, menos Q cosseno de 30 na direção I, mais Q seno de 30 na direção J, mais R cosseno de 30 na direção I, menos R seno de 30 na direção J. Beleza, olha, eu tenho menos R, veja, lembrem que, né, daqui, ó, P, Q e R, tudo vale 100, então são todos iguais. Então quer dizer que esse menos R seno de 30J, eu posso cortar com esse P seno de 30J. Né? Pensem aí. Aqui eu tenho R cosseno de 30I. E aqui eu tenho menos Q cosseno de 30I. Como Q e R é igual, esse cara corta com esse cara aqui. Né? O que sobra? Olha, sobra P cosseno de 30 graus na direção I, mais Q seno de 30 graus na direção J. Mas você pode falar, mas sobrou um Q lá. Mas Q é igual a P, lembra? Então isso aqui vai dar P cosseno de 30 graus na direção I, mais P seno de 30 graus na direção J. Isso daqui é o quê? É o próprio vetor P. Então veja que não tem jeito, né? Se eu resolvo o meu problema no diagrama, no desenho, faço certinho, se você quiser, você pode utilizar uma régua para não ter problema, tá? Para você colocar certinho o tamanho dos vetores, faça isso, mas nem sempre é possível você utilizar uma régua, tá? E para evitar de ter que desenhar, você pode fazer a conta, tá? Fazendo a conta, você não precisa ficar desenhando. Então é bom a gente treinar isso. Certo, pessoal? Maravilha. Vamos para mais um probleminha aqui que eu separei para vocês. Então, esse problema, olha só. Eu tenho três vetores. Tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Né? O vetor A vale menos 3i mais j mais 2k. Então, veja que esse vetor ele tem três componentes. É um vetor tridimensional, né? Ele tem componente AX que vale menos 3, componente AY que vale 1 e componente AZ que vale 2. Então tem componente na direção Z também. Tá bom? Vamos fazer o seguinte até.
Vamos desenhar esse cara. Eu vou desenhar aqui o plano, eu vou desenhar aqui os eixos, né? Os eixos coordenados. Eu vou fazer isso só para o A, para vocês poderem pelo menos visualizar. Então aqui, deixa eu fazer assim. Aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Z. Lembrem que obrigatoriamente faz 90 graus entre esses eixos, tá? Então vamos lá, olha só, a quantidade, né, A X é menos 3, o A Y é 1 e o A Z é 2. Onde é que eles estão então? Olha, o AX é menos 3, então na direção X ele está na posição negativa. Então vamos botar aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui vale menos 3. Né? Então esse vetor A ele tem essa componente aqui, que é a componente AX apontando nessa direção. Né? Não aponta na direção X, aponta na direção negativa. O AY vale 1. Então eu tenho aqui vale 1, tem essa componente aqui. Né? E o AZ vale 2. Então 1, 2, positivo. Então está aqui. Então aqui vale AY e aqui vale AZ. E eu tenho que somar essas três componentes para dar o quê? Para dar o meu vetor final. Então vamos fazer isso, vamos somar. Se eu somar o AX e o AY, lembrem, tromba no rabinho, né? Ele vai dar um vetor. Se eu somar AX com AY, vai dar um vetor apontando para cá. Né? Aqui. Mas falta somar o AY. Somar o AY vai dar um vetor, né? Vou transladar o AY para cá, tá aqui. Então o resultante vai ser esse vetor aqui, ó. Vou fazer com a régua, tá melhor. Vai ser esse vetor aqui. Então esse aqui é o nosso vetor A. Façam isso, né? Tenta desenhar algum desses vetores aí para vocês não terem dúvida de como você vai construir, pelo menos visualmente, essas quantidades, tá? Bom, enfim, você pode fazer agora a mesma coisa para o B e para o C para poder brincar um pouco aí. Vamos fazer agora o problema. O problema então diz o seguinte, olha, eu tenho esses vetores, que é o vetor A, o B e o C, eu quero descobrir quanto que vale o A menos 2 vezes o B mais 3C. Né? O A mais B, produto escalar com C. Veja que se eu somar o A mais o B, isso aqui vai dar um vetor, produto escalar com C. Tá? Aqui eu tenho um produto vetorial entre A e B mais C. Tudo bem? Vamos começar pelo primeiro aqui, que é só uma soma. Né? Então eu tenho o A menos 2 vezes B mais 3C. Veja que você pode até tentar resolver esse problema de maneira analítica, mas a gente não precisa fazer isso, porque a gente tem todos os valores ali, ó. Então, quanto que vale isso daqui? Isso aqui vale menos 3i mais 1j mais 2k. Né? Menos 2 vezes o quê? Vezes o b, só que o b vale i, mais j mais k. Mais 3 vezes o c, só que o c vale quanto? O c vale i, menos 2j, né? Menos k. Como vocês já sabem que a multiplicação de um escalar por um vetor, né, ela aumenta ou diminui o tamanho desse vetor apenas, você pode fazer a distributiva aqui, né, e você vai somar tudo que multiplica i e tudo que multiplica j, né, porque é assim que você faz a conta, normal, qualquer tipo de álgebra. Né, você não pode somar pera com maçã, você vai somar sempre maçã com maçã, pera com pera, laranja com laranja. Aqui a gente vai somar então i, o que é i, j, o que é j, k, o que é k. Ou, né, você coloca em evidência i, coloca em evidência j, coloca em evidência k. Vamos ver quanto isso vai dar. Isso aqui vai dar menos 3i com menos 2i
com mais 3i, né? Com mais 1j, com menos 2j, com menos 6j, mais 2k, com menos 2k, com menos 3k. Tá? Quanto que isso aqui vai dar? Bom, isso aqui vai dar menos 2i, isso aqui vai dar menos 8j, com mais 1 vai dar menos 7j, e aqui vai dar menos 3k. Então tá aqui. Isso aqui é quanto vale, então, o A, menos 2 vezes o B, mais o 3 vezes o C. Veja que resolver analiticamente é mais rápido, mais fácil e faz mais sentido do que eu ficar desenhando, né? Você poderia desenhar isso daqui, fazer tromba no rabinho, multiplicar por 2, aumentar o tamanho e tal, mas isso ia te dar um trabalho muito grande e não ia te ajudar muito, né? Bom, o próximo ali, olha só, é o B, né? Que é o produto escalar, então, entre o A mais B, produto escalar com C. Vocês já sabem fazer soma de vetores, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é algumas coisas, olha. No produto escalar, vale a distributiva. A, produto escalar com C, mais B, produto escalar com C. O que é importante aqui? O importante é que esse resultado ele tem que ser um escalar. Né? Resultado aqui tem que ser um escalar. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa esse problema, tá? Vou fazer só esse primeiro termo aqui, ó. O A escalar C. O A vale menos 3i mais 1j mais 2k. Produto escalar com C. E o C vale 3i. Opa. O C vale i menos 2j menos k. Né? A gente já aprendeu a calcular isso daqui na aula passada. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 3, menos 2 e menos 2. Por quê? Porque eu estou multiplicando aqui, ó, o produto escalar desse com esse, mais o produto escalar desse com esse, mais o produto escalar desse com esse. Por quê? Porque todos os outros produtos escalares, ó, de i com j vai dar 0. De i com k vai dar 0. De j com i vai dar 0. J com k vai dar 0. Tá? Então só sobra isso. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 7. Tá? Agora tem que fazer o B e o C. Eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa. E a última aqui é ali o C, que é para fazer o produto vetorial entre A, né, e B mais C. Você também pode fazer de duas formas. Você pode calcular quanto que é B mais C e depois fazer o produto vetorial com A. Certo? Ou você também pode fazer distributivo, calcular dois produtos vetoriais. Produto vetorial de A com B mais o produto vetorial de A com C. E o resultado disso é um vetor. Lembre disso. Certo? Porque isso aqui são produtos vetoriais. Tá bom? Só mais alguma coisinha que é bom lembrar. Nesse caso aqui, né, olha só, no produto escalar, se eu fizer A escalar C, é a mesma coisa que C escalar A, não faz diferença. Mas aqui não é, né? Quando eu faço AB, eu não posso fazer B escalar A. É B vetorial A. Essas coisas são coisas diferentes. Tá bom? E para calcular o produto vetorial, né, você vai utilizar a determinante. A vetorial C vai ser igual determinante I, J, K, AX, AY, AZ, CX, CY, CZ. Né? Aí você pode resolver da maneira que eu ensinei ou você pode fazer da maneira tradicional. Você vem aqui, copia as primeiras duas colunas, IJ, AX, AY, CX, CY, e você faz agora a tua multiplicação. Isso, menos, né? Isso, menos
isso vai dar o mesmo resultado. Bom, então façam isso em casa também. E o último probleminha que eu quero mostrar aqui para vocês é esse aqui, que é um pouquinho mais geométrico, né, que diz o seguinte. Na figura 1.16, que é essa figura aqui, que está aqui embaixo, né, A e B são dois vetores contidos no plano XY. Então, eles vivem no plano XY, sendo que A tem 10 unidades, qualquer unidade, né, metro ou unidade, qualquer unidade, né, mas tem que ter uma unidade aí, é bom ter uma unidade. B é 12 unidades. Determine o produto escalar entre A e B, né, e o produto vetorial entre A e B. Então, olha só. O produto escalar entre A e B tem como resultado um valor, né? Quanto que vale? Vale A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que quanto que vale esse cosseno do ângulo entre eles? Lembrem que o ângulo entre o A e o B não é 120 graus. O ângulo entre o A e o B é esse ângulo aqui, ó. Eu tenho que colocar eles na mesma origem, né? Então eu peguei o A, transladei ele aqui para cima. Esse ângulo aqui é quanto? Se toda a volta é 180, né? Toda a volta não. Se daqui até aqui é 180 graus, só essa parte aqui vale 60, né? Então 60 graus é o ângulo entre A e B. Então quanto que vale esse cara aqui? Vale o tamanho de A, que é 10, vezes o tamanho de B, que é 12, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. Né? Então, isso aqui vai dar 10 vezes 12 vezes cosseno de 60, que é meio. Isso aqui vai dar 10 vezes 6, o que é igual a 60 unidades. Né? Então, o produto escalar entre o A e o B resulta aí num valor que é 60 unidades ao quadrado, né? Porque é A vezes B ali. Beleza, essa é a primeira coisa, né? A outra é essa aqui. O produto vetorial entre A e B. Né? O produto vetorial entre A e o produto vetorial entre A e B tem como resultante um vetor. Tá? Importante, né? Se é um vetor, eu vou poder desenhar ele nesse desenho que está aí. Primeiro, quanto que é o tamanho dele? Olha, o tamanho dele, ou o módulo dele, eu vou calcular dessa forma. Né? O módulo de A, ou simplesmente A, vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10 vezes 12 vezes o seno do ângulo entre eles. Quanto que é o ângulo entre eles? O ângulo entre eles é de 30 graus. Opa, 60 graus. Né? Então isso aqui vai dar 10 vezes 12 e é AB, né? Então tenho A, B. Regra da mão direita, olha, o A está apontando para cima, B está apontando na direção X. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o vetor resultante AB, A vetorial B, que tem esse tamanho aqui, só deixa eu terminar o tamanho dele, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui vai dar 60 vezes raiz de 3. Né? Então esse é o tamanho dele. Mas ele está apontando para onde? Ele está apontando para dentro. Né? Ele está apontando na direção negativa de Z, não na direção positiva. Então, se Z está apontando para cá, esse cara está apontando lá do outro lado. Né? A vetorial B, de maneira que ele faz 90 graus tanto com A quanto com B. Certo? Regra da mão direita. Mas daí você pode falar, putz, eu não compreendi direito como é que eu faço isso, essa bendita regra da mão direita, eu nunca entendo. Não tem problema, calma. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever quanto que vale esse A. Olha, o A, ele vale, ó, esse ângulo, quanto que é esse ângulo aqui? Vamos ver. Esse ângulo aqui vale 60 graus também. Né? O A, então, ele é A cosseno de 60 graus na direção I, né? Que é essa quantidade aqui. E na direção Y é essa quantidade aqui. Que vale quanto? Vale A seno de 30... Opa, 30 não. Estou com 30 na cabeça. 60 graus na direção J. Certo? E B, quanto que vale B? Olha, B
só tem componente na direção x, então ela vale b mesmo na direção y. Bom, maravilha, então agora eu tenho, né, quanto que vale esse cara aqui. Então quando eu faço aqui A produto vetorial com B, o que eu tenho? Eu tenho aqui I, J, K, né? O AX é esse cara aqui, que vale quanto? Vale 10 dividido por 2, né? Porque cosseno de 60 é meio, o A vale 10, então vai dar 5. Aqui vai dar raiz de 3, vai dar 5 vezes raiz de 3, só que eu não tenho nada na direção K. E o B, ele tem 12 na direção Y, mas ele não tem nada na direção Y e nada na direção K. Então tá aqui. Certo? Maravilha. Bom, quanto que dá essa conta aí? Eu fiz isso para vocês na aula passada. Vamos fazer aqui de novo. Isso aqui vai dar I, né? Eu vou cortar essa linha com essa coluna e fazer o determinante do resto. Ó. Vai dar 0 na direção I, porque ó, 5 raiz de 3 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Né? Menos J. Cortei o J aqui. Né? Vai dar 0, 0 também. Tá vendo? Então aqui também vai dar 0. Mais K. Cortei aqui a linha do K agora. Né? Sobra isso menos isso. Tá vendo? Ó, sobra isso menos isso. 5 vezes 0, 0. Isso menos isso aqui. Então vai dar menos, né? 12 vezes 5 raiz de 3. Tá vendo que isso aqui vai dar 0, vai dar 0. Só sobra então menos 60 raiz de 3 na direção K. Então meu vetor resultante A vetorial B, ele vale menos 60 raiz de 3 na direção K negativo, né? Olha, tem um valor negativo aqui. Então ele aponta na direção negativa do eixo. Certo? Ok? Deu para compreender? Essa aula ficou um pouquinho mais comprida. Talvez eu acho que só um detalhezinho que eu quero deixar gravado na cabeça de vocês aí, voltando aqui para o produto vetorial, que é o seguinte, ó. Deixa eu fazer de outra cor isso. Tá? É um macetezinho para que vocês não sofram muito com o produto vetorial, tá? O produto vetorial, você pode pensar no seguinte, ó. Se eu fizer o produto vetorial de I com J, o resultado é o K, né? Ó. I, J, K. Regra da mão direita. Faço o produto vetorial entre J e K. Isso aqui vai dar I. JKI. Se eu faço o produto vetorial entre I e K, isso aqui vai dar o J. Né? Então você pode fazer o seguinte, ó. I, vou desenhar aqui o I, o J e o K. Tá? Nesse círculo aqui. Aí eu vou botar um sinal aqui para indicar alguma coisa. Olha que interessante. Se eu faço produto vetorial entre o I e o J, I vetorial J, o resultado é o K. Se eu faço J vetorial K, o resultado é o I. Se eu faço K vetorial I, o resultado é o J. Opa, então aqui está errado. K vetorial I vai dar o J. Certo? E é claro que se eu fizer ao contrário, ou inverter, né? Se eu fizer a inversão disso, se eu fizer o vetorial daqui para cá, vai dar o sinal trocado dessas coisas. Né? Se eu fizer J vetorial I, isso aqui vai dar menos K. Não, J, I vai dar menos K. Então, vai ser negativo no sentido inverso. Então, só uma maneira aí de poder ajudar vocês a pensar um pouco sobre isso. Certo, pessoal? Eu sei que foi um pouquinho comprido aqui esses exemplos,
mas acho que agora a gente ficou aí no nível de saber basicamente tudo que vocês vão precisar para resolver qualquer problema que envolva grandezas vetoriais, tá? Então estudem isso, relembrem essas diferenças entre grandezas escalares, que dependem de apenas uma informação, e as grandezas vetoriais, que dependem de 3 informações, tá? Módulo, intensidade, direção e sentido. Como representar isso num desenho, visualmente, mas principalmente como descrever isso numa base. No nosso caso, numa base cartesiana, I, J, K ou X, Y e Z. Tá? Então você tem que saber isso, porque é isso que a gente vai utilizar agora para frente, como se vocês já soubessem. Beleza? Então tá, pessoal. Com isso eu termino por aqui essa parte de vetores. E a próxima aula a gente vai começar a falar sobre cinemática. Até mais. Tchau.